Vou precisar também que alguém, quando estiver próximo ao encerramento do culto, liguem para nós o ar-condicionado da sala número 1, porque nós vamos ter uma reunião lá com a nossa comissão de patrimônio. Quando se aproximar do final do culto, pedimos que os irmãos possam fazer isso para nós. Nesse momento, nós convidamos a todos para abrirem ou acessarem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Tito, carta de Tito, ou carta a Tito. Capítulo 2, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Deixa então, em fácil acesso, o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito. E o tema que queremos compartilhar com a Igreja do Senhor nessa noite, ele traz uma palavra bem conhecida, mas que fará muito bem relembrarmos. Maravilhosa graça, o amor que me salvou. Foi já cantado aqui pelos nossos ministros de música, uma canção de uma letra lindíssima. E agora nós vamos, então, estudar o texto bíblico. A princípio, eu quero que os irmãos vejam comigo os versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Quem encontrou, diga amém. Os irmãos vão estar projetando também, estou utilizando a versão NVI. Eu gostaria da participação da igreja na leitura. Eu vou ler um versículo, e aí a igreja lerá o versículo seguinte. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12, a igreja. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Algumas palavras das Escrituras são como maçãs douradas em salvas de prata. Salomão faz tal afirmação sobre a palavra que é dita no tempo certo. Mas quando nós voltamos nossos olhos para as Escrituras, para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que nessa palavra existem algumas palavras que de fato são como palavras ou como maçãs de ouro em salvas de prata. Se fizéssemos uma seleção das 3 palavras mais preciosas da Bíblia Sagrada, certamente a graça estaria entre elas. Você sabe o que é graça? Todo discípulo de Jesus, todo crente precisa saber o que é graça. Graça é favor imerecido. Você sabe qual foi ou quando foi a primeira vez
que a palavra graça foi mencionada nas Escrituras? Lá no início, em Gênesis capítulo 6 e verso 8, na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, o texto nos diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Foi a primeira vez que a palavra graça foi mencionada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Isso é graça, graça maravilhosa. Mas é em Gênesis capítulo 3, verso 21, que nós já começamos a ver a manifestação dessa graça. Ela foi mencionada pela primeira vez em Gênesis 6, 8. Mas já havia manifestação da graça divina antes. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3, verso 21, nós lemos: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Pastor, onde está a graça aí? Os irmãos disseram que graça é favor imerecido. Qual é o contexto aqui? O contexto é que um animal inocente é sacrificado para que o verdadeiro culpado fosse perdoado e preservado. Adão e sua esposa Eva haviam pecado, haviam desobedecido, haviam transgredido a lei do Senhor. A lei do Senhor estabelecia que eles deveriam morrer por haver quebrado a lei perfeita. Mas Deus, através da sua infinita e abundante graça, sacrifica o animal. Mata um dos animais ali do jardim, tira a pele e com esta pele faz roupas para Adão e Eva, cobrindo assim a sua nudez, cobrindo assim a sua vergonha. Isso é graça maravilhosa e abundante, proporcionada pelo Senhor nosso Deus. Por isso que essa palavra, ela é tão especial, ela é tão maravilhosa. E nós vamos analisar então alguns aspectos desta fonte inesgotável, né? Graça abundante, graça incomparável, graça insuperável. Esta fonte que não para de jorrar nem por um segundo em nossos corações. Desta forma, nós poderemos recordar e perceber a sua beleza, enxergarmos também o quão extraordinário é o seu valor para nossas vidas. Então, nessa noite, nós vamos relembrar qual a origem desta graça, qual o resultado e a abrangência de sua manifestação, quais os seus efeitos na vida do homem, qual o grande propósito divino por meio de sua ação. Então, voltando ao nosso texto, qual é a origem desta graça? Quando nós analisamos a parte inicial do verso 11, nós encontramos a seguinte expressão: porque a graça de Deus. Então, a origem dessa graça é totalmente divina, é graça de Deus. A graça foi manifestada na terra, porém surgiu no céu. Ela nasceu no coração de Deus na eternidade. Foi derramada sobre a terra. Foi manifestada nessa terra. Mas ela não é terrena. Ela é celestial. Nasceu no coração de Deus na eternidade. E sobre os dons maravilhosos que vêm da parte do Senhor, Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos declara em sua carta, no capítulo 1, versos 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem
do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essa graça vem do coração do Senhor. Por isso que ela é inesgotável. Por isso que ela é incomparável. Por isso que ela é insuperável. Pastor, o que esta graça nos revela? Ainda no verso 11 nos diz que ela se manifestou salvadora. Em algumas versões diz que ela se manifestou trazendo salvação. Então o seu resultado revela completa salvação. Não houve uma única iniciativa nossa que pudesse atrair o favor de Deus para conosco, pois todos nós estávamos mortos. É o que nos diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Se você observar comigo no capítulo 2, versos 1 ao 3, o texto nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, sem distinção, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Não havia nada em nós que pudesse atrair o favor de Deus para conosco. Eu acredito que não existe uma pessoa que esteja mais distante de Deus do que aquela que se acha merecedora. Não existe nenhum homem e nenhuma mulher que esteja mais distante de Deus do que aqueles que pensam ou que acreditam merecer alguma coisa da parte do Senhor. Certa vez eu ouvi um grande pastor, um homem de Deus, fazendo a seguinte afirmação: não existe uma oração mais perigosa do que aquela em que a pessoa chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu quero apenas o que eu mereço. Olhe para o final do verso 3 de Efésios 2. O que nós merecíamos aí? O que nós merecíamos? Apenas a ira de Deus. Não havia nenhum mérito, nada em nós que pudesse atrair o favor de Deus. Portanto, tudo teve início nele, tudo partiu dele e tudo é para ele. Efésios, capítulo 2 ainda, versos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É somente através do seu
infinito amor, que revelou ou revelado através da sua maravilhosa graça. O apóstolo Paulo, ainda na sua carta a Tito, no capítulo 3 de Tito, versos 4 e 5, ele declara: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tudo partiu de Deus. Toda a iniciativa foi do Senhor. Por isso, tudo deve ser para Ele. Nós estávamos, de fato, mortos em nossos delitos, pecados, transgressões, inclinados realmente ao pecado, inimigos de Deus, merecedores da sua ira. Mas esta graça, que é o favor que não merecemos, se manifestou, revelando completa salvação. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Nem Jesus se permitiu ser chamado de bom. Quando alguém chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: por que você me chama bom, rapaz? Bom só existe um, que é Deus. Pastor, mas eu não preciso de salvação. Precisa sim. Agora é que precisa. Porque quem não reconhece a necessidade de salvação está mais perdido ainda. Está tão perdido que não é nem sequer capaz de reconhecer a sua perdição. Qual a abrangência dessa graça? A sua origem é no coração de Deus na eternidade. Ela se revelou trazendo completa salvação como seu resultado. Mas qual a sua abrangência? No final do verso 11 da carta de Tito, capítulo 2, nos diz: a todos os homens. A todos os homens. Meus amados irmãos e todos que nos ouvem nesta noite, não há e nunca houve um único homem que não tenha sido amado pelo único Deus Salvador. Não há e nunca houve. Talvez você olhe para si, olhe para o seu coração, olhe para as coisas que você faz, para as coisas que você pratica e se sinta completamente indigno. E realmente nós somos indignos. Mas não devemos achar que por conta dessas escolhas ou dessas práticas, Deus não tenha manifestado ou demonstrado o seu amor. Ele nos ama, apesar de não aprovar as práticas pecaminosas. Ele nos ama de uma forma muito especial. O texto que nós citamos, em Tito, capítulo 3, verso 4, nos fala que o amor de Deus, a sua bondade, o seu amor foi revelado, foi declarado, foi demonstrado a todos os homens. A todos os homens. Todos os homens são alvos de sua graça salvadora. E o que é que o apóstolo João nos declara? O apóstolo João, no capítulo 3, verso 16, nos diz que Deus, Ele amou o mundo e não apenas um país. Que Ele amou todas as pessoas. Que Ele amou
todos os homens, e não apenas um grupo deles. Vamos relembrar essa maravilhosa declaração do apóstolo João? Vamos lá? 1, 2, 3 já. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos. Todos. Pastor, mas eu tenho um amigo ou conheço alguém que é terrível em seus atos, em suas atitudes. Essa pessoa é alvo do amor de Deus. E você deve se colocar como um instrumento, como um vaso diante do Senhor, para que através da sua vida, esse amor, essa graça, chegue até essa pessoa também. Paulo ainda declara qual é o desejo do Senhor em relação a todos os homens. Se você olhar na sua Bíblia ou acompanhar comigo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, está escrito: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu sei que existem pessoas que desejam que outras morram por terem lhe causado algum prejuízo, por terem lhe feito algum mal. Mas Deus não. O desejo de Deus não é que os homens morram. O desejo de Deus não é que as pessoas morram. O desejo de Deus não é que as pessoas se lasquem ou se arrebentem. O desejo genuíno, completo e profundo do Senhor é que todos os homens sejam salvos por meio do conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou chega ao Pai a não ser por mim. Pastor, e quais são os efeitos da graça na vida de uma pessoa que foi salva? Observe comigo os versos 12 e 13 de Tito, capítulo 2. Ela quem? A graça que se manifestou trazendo salvação. Ela nos ensina a renunciar. Aqueles que foram alcançados por ela, aqueles que se tornaram crentes já no Senhor Jesus Cristo, aqueles que se tornaram discípulos do Senhor, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Rapidamente aqui, 3 efeitos que essa graça produz na vida de uma pessoa que foi alcançada por ela. Quando alguém é tocado por essa graça, e o seu coração então recebe, e em seu coração recebe a Cristo como seu único Senhor e Salvador, pelo menos 3 efeitos grandiosos são produzidos na vida dessa pessoa. O primeiro deles está nas declarações que se encontram no verso 12. Renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e viver de maneira sensata. É o efeito da santidade. Ela produz santidade.
Santidade é ser separado do mundo a fim de viver para Deus. Santidade é andar alinhado com Deus. O próprio Deus, através da vida e nas palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele declara: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é se parecer com Deus, é se parecer com Cristo no seu viver. Quem foi alcançado pela maravilhosa graça vive em santidade diante de Deus. Com quem nós nos parecemos em nosso viver? Infelizmente, tem muitas pessoas que se parecem com o diabo no seu viver e não com Deus. Elas frequentam cultos e missas, elas frequentam reuniões, elas vão para eventos evangélicos, mas em suas atitudes não demonstram nenhum tipo de santidade. Elas não se parecem com Cristo. Elas não se parecem com os discípulos do Senhor. Elas não se parecem com Deus. Elas se parecem com o diabo, que é o enganador, o pai da mentira, que gosta de todo tipo de trambicagem. Que promove o pecado e todo tipo de transgressão nesse mundo. Mas alguém que foi verdadeiramente alcançado pela maravilhosa graça, vive em santidade diante do Senhor. Um outro efeito que essa graça produz em nossas vidas, ela produz uma vida dedicada a Deus. No final do verso 12, fala sobre o viver de maneira justa, piedosa, nesta era presente ou no presente mundo. Portanto, quem foi alcançado pela maravilhosa graça tem uma vida dedicada e consagrada a Deus. Como é que está a sua vida em relação à dedicação e consagração ao Senhor? Você demonstra temor a Deus? Você demonstra sabedoria no seu viver? Você demonstra devoção a Deus? Você se empenha para adorá-lo em espírito e em verdade? Você tem prazer em se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? No servir a Ele, no servir ao seu povo, no servir à sua igreja? As coisas que você realiza para o Senhor, você faz com alegria em seu coração, ou isso é um peso para você? Ou você não faz de jeito nenhum? Quem foi alcançado pela maravilhosa graça tem uma vida dedicada e consagrada ao Senhor. Mas um terceiro efeito é que ela produz esperança eterna. Se você olhar comigo, no verso 13, enquanto aguardamos a bendita esperança. E que bendita esperança é essa? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquele que foi elevado aos céus e que foi entronizado à destra de Deus, nos fez uma promessa. Eu estou indo, mas eu voltarei.
eu voltarei. Essa é a maior esperança que tem alguém que foi verdadeiramente alcançado por esta graça. E quem assim foi alcançado por ela, vive com esperança diante de Deus, tendo plena certeza de sua vida eterna. Você tem essa certeza? Tem certeza da sua salvação? Tem certeza da vida eterna, a eternidade nos céus? Tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, de onde não será apagado? Tem essa certeza? Como está o seu coração em relação a este princípio, em relação a esta verdade? Olha o que nos diz, capítulo 3 de Tito, versos 6 e 7. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tendo a esperança da vida eterna. Meus amados, alguém que vive com constante temor da morte não está bem. Alguém que não tem certeza da sua salvação, da sua vida eterna, não está bem. Precisa buscar ajuda espiritual. Precisa se lançar diante de Deus, dobrar os seus joelhos, colocar o rosto em pó e dizer: Senhor, traz essa certeza ao meu coração. Eu quero ter plena convicção de que sou salvo, de que o meu nome está no livro da vida, de que eu vou desfrutar da vida eterna com o Senhor. Pastor, mas somente Deus pode ter essa certeza. Somente o Senhor tem essa convicção. Sim, isso é uma verdade. O Senhor tem tanta certeza que nos deu a ter essa certeza. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, ele nos faz essa declaração. Coloque para nós, João 5, 24. Eu asseguro. Vamos juntos? Quem ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, se você ouviu a palavra, se você creu na mensagem dessa palavra, então você tem a vida eterna e não será condenado. Por fim, pastor, qual o grande propósito de Deus em derramar sua graça sobre nós, em manifestar essa graça, trazendo salvação a todos os homens? Observe comigo o verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Observe essa expressão. Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Este foi o grandioso propósito. Resgatar um povo para ser exclusivamente dele, exclusivamente seu, de Cristo. Nós não éramos povo de Deus. O apóstolo Pedro fala de uma forma maravilhosa sobre esse propósito
Você pode acompanhar comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, para ficar bem bonito em uma só voz, vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nem sequer éramos povo, mas agora, alcançados através da maravilhosa graça, redimidos completamente, Ele nos fez um povo de propriedade exclusiva dele. Exclusiva dele. Exclusiva dele. Você pertence com exclusividade ao Senhor? Diga para quem está aí do seu lado, você é propriedade exclusiva de Deus. Fala aí para 2, 3 pessoas, você é propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Se assim é, de fato, de verdade, em sua vida, em minha vida, em nossa vida, então precisamos viver em santidade, sermos dedicados a Deus e termos uma esperança viva em relação à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Para concluirmos, a graça de Deus, esta maravilhosa graça, é o único passaporte válido para entrarmos no país celestial. Não será as suas obras, não serão as nossas obras, não serão nossas capacidades, não será o nosso talento, não será nossos atos de bondade. A graça é o único passaporte válido. A graça de Deus, oferecida livremente, é uma demonstração de sua mais intensa e profunda declaração de amor por nós. Eu queria rapidamente que você pensasse por um instante. Tente imaginar o tamanho dessa graça que levou alguém a entregar um único filho por pecadores perdidos. Tente relembrar por um instante o quão perdido você estava. Quão miserável era a vida que levávamos, sem esperança, sem dignidade. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, separados de Deus. Muitos eram escravos do álcool, bebiam até encher o talo, viciados, dominados pelo álcool, pelo cigarro, pelas drogas. Outros dominados pela própria ignorância. Dominados pelos xingamentos, pela imoralidade. E agora, carregamos em nosso coração o selo do Espírito Santo e a marca, propriedades exclusivas de Deus. Por isso vamos afirmar a sua graça,
Vamos juntos? A sua graça é o amor que nos salvou. A sua maravilhosa graça é o amor que nos salvou. Fique de pé agora em nome do Senhor.